E a gente não consegue dormir por quê? Por uma questão física? Não. Normalmente a gente não consegue dormir. A gente não desliga. Então você está pensando em uma série de coisas, uma série de obrigações, uma série de problemas. Então vejam, se toda a evolução tecnológica foi para apaziguar o espírito, nós não conseguimos. Nós conseguimos irritar o espírito. E hoje o espírito não consegue descansar. Embora o espiritismo diga o quê? O espírito nunca descansa, não é? Mas aí que está. Se o espírito não está bem, o corpo não descansa. E é aí que nós vamos encontrar todos esses distúrbios. Então não adianta dizer, isso é alguma coisa espiritual. Não, não é. Não é? Isso é algo que faz com que a gente esteja cada vez menos dando importância ao que de fato te torna, como eu disse, em paz. Cada vez menos nós temos isso. Tá? Então tem essas circunstâncias. A gente tem que parar e pensar assim, por que tantas pessoas dormem tão mal? Não é? Claro, tem algumas pessoas que nós vamos dizer, puxa vida, elas dormem tão bem, não é? Se a gente for verificar, os animais dormem bem, os gatos dormem bem, as crianças dormem bem, mas a partir do momento que nós começamos a chegar na idade adulta, você lembra de quando você era mais jovem, dormia das 11 da noite até as 11 da manhã do outro dia, você fala, nunca mais eu consegui fazer isso. Eu vou dormir meia-noite, não consigo, fico acordado até 1 e durmo, acordo às 3, já não consigo dormir mais. Então, enfim, alguma coisa está acontecendo. Então, nós temos que repensar a nossa vida espiritual para que a gente encontre uma saúde espiritual que vai desaguar na qualidade do seu sono, ok? Independentemente de outros problemas. Você fuma, você bebe, você come muito, você tem uma série de coisas que também vão interferir, né? Mas vão interferir menos do que as questões espirituais. Às vezes você vai pegar alguém que está bebendo, que está fumando, que está fazendo um monte de coisa errada e ele dorme melhor do que alguém que está se cuidando, mas está tenso, né? Está com dificuldades por uma série de motivos, né? Bom, aqui, gente, né? Essa questão da mediunidade com os sonhos, ela não é uma questão nova, ela é uma questão já bem antiga, mais de 4.000 anos a gente já tinha isso. E isso, obviamente, porque a gente não pode falar antes. Tá? Mas se a gente for olhar para a história, olha lá, no desenvolver da humanidade, vários povos atribuíram significados parecidos ao tratar da importância dos sonhos. Os egípcios antigos, os gregos, romanos, hindus, tibetanos, chineses, hebreu, assim como tribos indígenas, já faziam uma vinculação do sonho a alguma forma de comunicação com deuses, espíritos sábios. Quando nós chegarmos no livro dos Espíritos e falarmos da emancipação da alma, é exatamente isso. O espírito se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual. O espírito se desprende do corpo e vive como se tivesse morrido o corpo físico. Daqui a pouco a gente vai ver isso na doutrina. Sou eu que estou falando. Tá? Então, aqui, a evidência de registro de sonhos na cultura chinesa remonta a 4.000 anos atrás. Como em outras culturas da mesma época, o conceito chinês de sonhos se misturava a outro, o reino dos mortos e o dos espíritos. Os chineses dividiam a alma em duas partes, a alma material e a alma espiritual. À noite, com o corpo físico em repouso, a alma espiritual se separaria do corpo. O um ficaria livre para visitar a terra dos mortos e entrar em contato com as almas de outros sonhadores. É isso aqui que nós encontramos no Espiritismo. Então quer dizer, foi uma novidade, uma revelação. Não. Foi o que os chineses já falavam há 4.000 anos atrás. Se a gente resumir o capítulo que fala da emancipação da alma, no livro dos Espíritos, é exatamente isso. O resumo, a síntese do necessário é exatamente isso. Não teve nada de novo. Não teve nada de novo. E era o que podíamos saber até então.
É difícil explicar os sonhos. Por quê? Porque acontece algo que nós temos dificuldade de dizer o que é aquilo. Então cada um interpretava de um jeito. Então sempre que você tinha que pegar uma tribo indígena, o sujeito tinha que sonhar para ver quem é que ia ser nomeado como chefe da tribo. Ou como é que eles iam para a guerra. Então sempre dependia dessa interferência muito grande com o que foi sonhado. Agora, não é? Se tem uma das coisas, pelo menos aí eu estou colocando a minha experiência, se tem uma coisa para eu não sonhar com aquilo que eu queria sonhar, é exatamente pensar em sonhar naquilo. A partir do momento que eu chego e falo assim, hoje eu vou sonhar com tal, estou com muita saudade dessa pessoa, quero sonhar com ela, quero sonhar, não vai sonhar. Né? Então, quer dizer, a consciência, ela não tem um domínio sobre o inconsciente. Então, nós não conseguimos dominar isso. Ninguém consegue chegar e dizer o seguinte, hoje eu vou dormir, vou sonhar, né? Tomei o chazinho lá, os bons sonhos, né? Então vou ter bons sonhos. Né? Não necessariamente significa que isso vai acontecer. Tá, ok? Então isso é importante, gente, para a gente começar a olhar de uma maneira mais sóbria a respeito disso. Tá? Eu coloquei aqui o sono e os sonhos na mitologia, porque é interessante, né? A mitologia sempre traz coisas interessantes a respeito disso. Né? Então, por exemplo, ali, só para a gente ver, né, o último parágrafo ali. Na expressão popular, adormecer é cair nos braços de Morfeu, a quem nos entregamos pelo sono. Morfeu é um dos filhos do sono com a noite, Deus dos sonhos que assume formas humanas do sonhador. Né? Então, é exatamente o radical dessa palavra que dá ensejo a uma série de palavras que são utilizadas hoje, né? Que é o Morfeu, quer dizer, aquilo que se forma nos sonhos. Por isso que a gente utiliza, eu fiz um exame morfológico do fígado. Né? Então é exatamente a situação que você tem daquilo que se forma, do formato das coisas. Os gregos antigos também consideravam os sonhos uma prática espiritual, uma conexão com o divino. No início acreditava-se apenas que Zeus enviasse sonhos divinos, mas com o passar do tempo outros deuses também receberam a permissão para isso. Alguns deuses governavam especificamente a arena dos sonhos. Hipnos presidia o sonho e o seu filho Morfeu reinava sobre os sonhos. Né? Então, isso só para a gente, né, ter uma ideia de que por muito tempo também nós explicamos os sonhos com a mitologia. Né? Isso data, né, mais ou menos de 400 a.C. Depois, quando nós começamos a ter a criação da filosofia grega, é que nós começamos a pensar com aquela cosmogonia, com aquela cosmologia, nós começamos a pensar de uma maneira um pouco mais profunda a respeito do desenvolvimento e a respeito de algumas situações do universo. E depois, quando chegamos principalmente em Platão, em Aristóteles, aí nós começamos a olhar melhor para as questões metafísicas, para a questão da essência das coisas e não apenas as coisas materiais. Se a gente pegar, por exemplo, um livro muito bonito do Platão chamado O Banquete, ele discute o quê? O amor. Tá? Então aí a gente também estava se preocupando com isso. Mas antes disso, a explicação era sempre uma explicação mitológica. Tá? Inclusive no Banquete, uma das explicações que se tem do amor é uma explicação mitológica também. Aliás, muito interessante. Tá, ok? Bom, alguém apertou aqui e foi sozinho. A gente também tem esse tipo de interferência às vezes. Né? A gente costuma dizer, né, Luiz, que a espiritualidade ajuda. Né? Então alguém apertou porque não era para estar nesse aí. Bom, os sonhos na Bíblia, né? Para também não chegarem depois, principalmente os cristãos de carteirinha, aqueles que vão para a igreja carimbam a carteirinha para dizer que estão cumprindo a sua obrigação com Deus, aquele cristianismo institucional, que só acontece das paredes grandes da igreja para dentro. Mas quando você sai, aí você vira o capeta. Né? Mas lá dentro você tem todos esses problemas. Diga, Luiz.
Oi? Mas tem o espiritismo institucional também. Também tem. E é por isso que a gente tem que lutar para que isso não aconteça dessa maneira, né? Então, nesse ponto, gente, eu estou falando isso por quê? Porque a mediunidade onírica, ela aparece sempre na Bíblia, não é? Então, aquela explicação cristã que nós tivemos que dar para dizer que José não tinha sido traído, ou para não dizer que a mãe de Jesus não era virgem, foi por intermédio de um sonho. Não é? O problema, quando a gente pega, só como exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Então, quer dizer, em outras palavras, está tudo resolvido catolicamente. Maria é virgem e você não foi traído. Está tudo bem. Não é? Então, se a gente pegar ali, ó, apareceu em um sonho. Vejam que eu só fiquei no primeiro evangelho ali de Mateus. Eu nem fui para Marcos, nem fui para os outros. Aí a gente pega, quando da visita dos magos, sendo por divina advertência prevenidos em um sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Tá? Então, assim, tem alguns autores de livros sobre mediunidade que eles pegam e colocam tudo sobre mediunidade que tem na Bíblia. Dá praticamente a Bíblia inteira, não é? Então, quer dizer, às vezes você conversa com alguém que diz o seguinte: não, nós não reconhecemos esse contato dos espíritos, não é, com as pessoas, não existe isso, não é? Então não leu nada disso, ok? Então na Bíblia a gente também encontra, não é, essas situações. Aí continuando, a essência dos sonhos, não é? Aqui tem um ponto importante, que é o que nos dificulta mais. Uma coisa são os sonhos, outra coisa são as memórias que nós temos dos sonhos, que são muito diferentes. Como eu disse a vocês, dificilmente você pega alguém, a não ser que seja mentiroso, né? E tem bastante que é assim. O sujeito sempre fala assim: deixa eu te contar o meu sonho. E aí o sujeito às vezes consegue falar 40 minutos sobre o sonho dele, com detalhes, né? Aí chegou alguém com um carro, abriu a porta, desceu, estava vestido assim, assim. Quer dizer, você parece aqueles romancistas, não é? Que descrevem, não é? Tudo. O cara consegue ver isso tudo no sonho, né? Vejam, talvez eu esteja fazendo mau juízo, eu sinceramente não consigo. Não é? Então, normalmente, as memórias que nós temos dos nossos sonhos são memórias muito longe, você não consegue explicar mais como que as coisas aconteceram, como que uma coisa mudou para outra de uma maneira tão rápida, eles não têm lógica, eles não têm continuidade, eles não têm sequência. Então, quer dizer, às vezes você para e fala assim: sei lá o que aconteceu isso, né, na minha cabeça. Então, veja, com frequência pensamos nos sonhos com aquelas imagens fragmentadas e nebulosas de que lembramos de vez em quando ao acordar. Como dissemos antes, não se trata do sonho, mas da memória do sonho. Pode parecer loucura, vejam, mas os sonhos são experiências reais, semelhantes aos acontecimentos e às ações de quando estamos despertos. As experiências são vívidas e nítidas, tanto que nem passa pela nossa cabeça que podemos estar sonhando. E é só depois de acordar que as memórias dos nossos sonhos, os pedaços dos quais nos lembramos depois, se tornam um pouco claras. Não é verdade. Normalmente, o que acaba acontecendo? Se nós estivéssemos, né, com essa possibilidade tão grande de reconhecer que aquilo é um sonho, a primeira coisa que aconteceria seria qual? Se a tua consciência estivesse funcionando. Você diria: eu estou sonhando. Está tranquilo. Não é? Normalmente a gente não para os nossos sonhos e dizer: não, estou sonhando, então vamos fazer, né, o que quisermos. Não, não vamos. Isso acontece apenas raramente. São justamente quando nós temos os sonhos lúcidos, que é quando o sujeito consegue no sonho ter a percepção de que ele está sonhando. Isso acontece, tá? Então não é algo, né, impossível de acontecer. Já comprovei isso algumas vezes. Mas depois comprei um livro
que é exatamente esse, sonhos lúcidos. Eu falei, agora eu vou começar a aprender como é que faz isso. Desde que eu comprei esse livro, faz 1 ano, eu nunca mais consegui ter nenhum sonho lúcido. Tá? Então, quer dizer, não temos controle a respeito da lucidez nos sonhos. Né? E normalmente, quando acontece isso, quando você está no sonho e fala assim, eu estou sonhando, você começa a acordar. Né? Tem gente que não, que diz que consegue ficar um tempo. Esses autores mesmo dizem isso. Ok? Eu não tive essa condição. Bom, a essência dos sonhos, o mundo espiritual. Não é? Aqui eu trago, para a gente começar agora, gente, a desenvolver o seguinte. Os sonhos realmente são uma atividade espiritual? Então, todas as vezes que nós dormimos, realmente o nosso corpo se desprende, ou melhor, o nosso espírito se desprende e sai a passear para encontrar os nossos amigos espirituais e para viver no mundo espiritual. É sempre isso que acontece? Não. Tá? Não, e a gente tem muitas explicações a respeito disso. Ah, mas isso também acontece? Também acontece. Tá? Então, é a gente que vai se conhecer para você descobrir se existiu essa situação ou não, tá ok? Então a gente vê lá, o sonho é uma parcela da atividade psíquica involuntária. Por isso que eu falei para vocês agora, e vocês também pensaram a respeito disso, eu não consigo determinar os sonhos como eu quero que eles sejam. Eu não tenho esse poder. Por quê? Porque é uma atividade psíquica involuntária. Eu não consigo dizer, vou sonhar sobre isso, a partir de agora os meus sonhos serão. Não tem, você não tem esse controle, ok? São talvez os sonhos aquelas que mais nos oferecem dados irracionais. Às vezes você acorda e fala assim, por que eu sonhei isso? Poxa, eu estou preocupado aqui, vou fazer uma prova, eu sonhei que eu estava no carnaval, vestido de elefante, e de repente eu apareci num campo de futebol, jogando bola, e depois eu apareci numa piscina. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá, ok? Então, olha lá. Os sonhos cuja estrutura satisfaz ao mesmo tempo a lógica, a moral e a estética constituem exceções. Então, as exceções, na verdade, é quando você sonha e tem lógica aquilo que você sonhou, não é? Você vê ali, é um sonho moral, você só faz coisa certa no sonho, não é? Então, vejam, tem depois até um mecanismo de função dos sonhos, que é o compensador, que acaba, né, explicando um pouco dessa situação do porquê que nós sonhamos com coisas tão loucas assim, né? E às vezes não conseguimos explicar. Não é? Mas isso tudo é para a gente olhar, né, para ver o seguinte, né? Então quer dizer, cada vez que eu sonho, e aí cada um de vocês tem as suas próprias experiências, significa o que então? Que você estava no mundo espiritual? Então aquelas explicações que nós acabamos muitas vezes lendo, você vai chegar e vai dizer o quê? Puxa vida, eu estava sonhando com... sei lá, eu estava numa festa, depois eu estava numa piscina, depois eu estava nadando. Aí você vai para a explicação espírita disso e vai dizer, eu estava no mundo espiritual, não é? Que eram pessoas que eu não conhecia, era uma piscina que em algum momento das minhas encarnações passadas, né? Então vejam, também não vamos fantasiar algumas coisas. O Espiritismo nos mantém com os pés no chão. Cada vez que a gente tira muitos pés no chão, isso gera descrédito. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com tudo isso. Ok? Bom, indo adiante, não é? O exercício da mediunidade é questão central para todo espírita que se dedica às lides relacionadas ao estudo. É por meio da mediunidade que fluem conhecimentos espirituais, consolações para os aflitos, conforto nas perdas afetivas, esperança para os sofredores e recursos de toda ordem e natureza. Aqui, gente, o questionamento, o ponto que eu estou tendo, que eu estou colocando é apenas o seguinte. Por que nós precisamos da mediunidade? Porque nós, como encarnados, precisamos da mediunidade
por que nossos amigos espirituais precisam da mediunidade. Não tem que ficar cada um no seu canto. O que o Espiritismo nos ensinou e nos deu outra razão de viver? A vida continua. Tem até filme com esse nome, livro do André Luiz. A vida continua. Então, quer dizer, as coisas não acabam aqui. A gente vai ter uma continuidade da nossa vida, né, em outros lugares. Então, vamos pensar, vamos nos consolar em razão de alguns problemas sérios que nós sofremos na nossa vida. Vejam, desde que nós nascemos, a gente encara a nossa vida regularmente como grandes problemas. E o pior problema é, inicialmente, você. Uma das primeiras coisas que nós trabalhamos é com a nossa própria aceitação. Se é moreno, queria ser loiro. Se é alto, queria ser baixo. Não é? Enfim, né? Cada um quer ter as características que não tem. Não é? Então, isso dá um certo problema, até o sujeito se aceitar. Não é? Aquele negócio, no restaurante, o prato, como dizem, pediu é sempre melhor que o seu. Né? Tanto é que tem algumas pessoas que falam o seguinte, ó, o que aquele cara está comendo? Eu quero igual dele. Não é? Então, a gente então tem que tomar alguns cuidados, porque nós vamos passar por essas situações todas durante a nossa vida, né? E é com isso que nós vamos aprender a nos aceitar, não é? Lá no Poema a gente fala bastante a respeito disso. Nós estamos aqui, mas nós não sabemos quem nós somos. Porque nós sabemos quem nós somos a partir do momento que nós vivemos algumas coisas que nós ainda não tínhamos vivido. Você não se conhece, você não conhece as pessoas. Você conhece apenas quando você passa por aquela experiência. Por isso que tem um filósofo espanhol muito importante chamado José Ortega y Gasset, que diz o seguinte: eu sou eu mais a minha circunstância. Eu só descubro como eu vou me comportar a partir do momento que eu passar por uma doença grave. Eu só sei como eu vou me comportar quando eu perder um ente querido. Eu só sei como eu vou me comportar quando eu tiver um insucesso profissional. É aí que nós vamos ter a oportunidade. Então, por isso que a gente tem que viver. Então, é vivendo e passando por todas essas experiências que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo. E a partir do momento que você começa a compreender a importância de tudo isso, viver se torna muito melhor. Porque senão, todas as vezes, cada problema que acontecesse na nossa vida, nós faríamos o quê? Pera lá, eu vou lá ajoelhar porque tem alguma coisa que está acontecendo. Será que eu estou longe dele? É verdade, faz bastante tempo que eu não frequento o templo. Então eu preciso ir mais vezes para lá. Né? Agora está tudo ok. Né? Já até rezei uns Pai Nossos a mais, que é para garantir o final de semana sem ter que rezar. Então agora aquela conta, não é? Já está tudo equilibrado. Aí nós começamos a agir dessa maneira. Nós acreditamos que estaremos, né, recuperados, que estaremos salvos na medida em que nós tivermos essa adoração. A lei da adoração dentro do Espiritismo ela é totalmente diferente. Quando nós começamos a ver no Livro dos Espíritos a lei da adoração, o que nós aprendemos lá? Que adorar a Deus é conhecer a você próprio, adorar a Deus é tentar se comportar como Ele se comporta, e por atitudes, não por palavras. Não, né, ninguém pode fazer, hoje eu vou, né, orar para o Kardec. Hoje eu vou ler a Gênese 4 vezes. Né? Não. Conduta, isso que é importante. Por isso que no Espiritismo, às vezes as pessoas, né, se espantam. Né? Eu falo assim, você é espírita? Eu sou espírita. Que casa espírita você frequenta? Nenhuma. Ah, então você não é espírita. Não é? Preciso frequentar alguma casa espírita para ser espírita? Não, eu preciso me comportar como espírita. Eu preciso conhecer a doutrina espírita e agir daquela maneira. Tá?
Mas enfim, vamos que vamos. Aqui nós vamos até, né, pular, e eu quero trabalhar com esses aspectos biológicos um pouco mais para frente. Ok? Bom, alguns aspectos biológicos importantes do sono. Né? Além da consolidação da memória, o sono interfere no aprendizado e nas funções intelectuais. Pessoas que dormem bem, quando comparadas com pessoas privadas de sono, apresentam maior capacidade de memória, se concentram com mais facilidade e costumam ter maior capacidade de raciocínio. Além desses aspectos, o sono é fundamental para a saúde física e mental de todos os seres vivos. Mesmo havendo diferenças no padrão de sono entre as pessoas, todos precisam dormir em quantidade suficiente e com qualidade. Não é? E quando dorme mal, você fica irritado também. Né? A Maria Helena fica aqui sabe muito bem disso. Se eu não dormir bem, se eu não comer bem, eu fico irritado. Né? Então é uma coisa... Então a gente percebe a interferência dessas questões biológicas e a falta de sono, né? Ou dormir mal, traz isso. Então, às vezes a gente fala, dormiu mal, né? Independente da educação do sujeito, ele fala até algumas coisas piores. Nós temos, gente, os aspectos biológicos do sono, né? Nós temos aquele ritmo que é chamado de ritmo circadiano. Né? Por quê? A gente tem que lembrar, né, que a fisiologia do nosso corpo humano, ela se desenvolve de uma maneira coordenada. Normalmente nós temos problemas a partir do momento que eu desequilibro isso. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente descobre isso, né? Se você comer no horário errado, já ferrou. Você vai ter algum problema, né, no estômago. Quando você é jovem, não tem problema nenhum. Você faz miséria, né, e não acontece nada. Mas depois, qualquer coisinha começa a dar problema. Um dia que eu comi um pouco a mais, ferrou. Né? Um dia eu estou acostumado a comer meio-dia. Eu como às 2 da tarde, já me dá uma azia, já me dá alguma coisa. O sono é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente fala, né, que existe um ritmo natural do sono em 24 horas, a gente está falando, né, levando em consideração, por exemplo, o funcionamento dos intestinos, do rim, do fígado, do coração, a liberação de hormônios. E na medida em que você não tem esse ritmo bom, você complica tudo. Né? Então, a gente tem que olhar, né, muito mais hoje o sono também como uma questão de saúde. Por isso que existe uma especialidade médica hoje, justamente trabalhando com essa questão do sono. Né? Mas, enfim, isso é para que a gente se mantenha mentalmente sadios. Tá? Agora, gente, tem a questão do estágio do sono. Eu estudei uma série de livros e tem alguns autores que dizem que tem 5 estágios e tem outros que dizem que tem 4. Okay? Então, aquele negócio de que só nas ciências sociais é que a gente tem posicionamentos diferenciados é falso. Tá? Em algumas ciências biológicas exatas a gente também tem. Né? Bom, eu fiquei com aqueles que dividem em 4, é melhor 4 do que 5. Né? Então, nós temos 4 estágios. E por que é importante conhecer os estágios? Porque o nosso corpo faz coisas diferentes de acordo com o estágio que você estiver. Tá ok? Então, quando você pega lá, né, você tem 4 estágios diferentes, sendo os 3 primeiros chamados de sono não REM. O último estágio de sono REM. O que significa esse REM? Tá? Esse R-E-M. Significa no idioma inglês Rapid Eye Movement. Aí você fala, mas o que é isso? Movimento rápido dos olhos. Tem um momento do sono que é aquele momento que você fica piscando, o teu olho fica movimentando. E que antes de nós conhecermos isso tudo, as pessoas viam muito nos animais, nos cães. E aí sempre vinha alguém e falava assim, tá com verme. Né? Então o cachorro está com o olho piscando assim, a pessoa sempre vinha e falava assim, está com verme, precisa dar vermífugo para ele. Não, o cachorro está dormindo, está no 4º estágio, no estágio REM, que é exatamente onde tem o movimento rápido dos olhos.
é nesse estágio que nós sonhamos. É um estágio, não é o de sono mais profundo. O de sono mais profundo é o terceiro estágio. O primeiro estágio é um estágio que praticamente você está fazendo a transferência do estado de vigília para o estado de sono, não é? Aí você tem o segundo em que você começa a relaxar. E aí você tem o terceiro em que você está tendo um sono mais profundo. É aí que você descansa. Aí você vai para o quarto e olha as diferenças que nós temos. No quarto estágio, mentalmente você está tão ativo quanto se você estivesse acordado. Então veja, a gente começa a mudar de um estágio para outro, vamos relaxando, de repente nós chegamos no estágio mais profundo do sono, que é o terceiro. Depois nós voltamos, continuamos ainda com todos os nossos órgãos, com todos os nossos músculos relaxados, mas a nossa cabeça começa a trabalhar como se nós estivéssemos acordados. Aí onde é que nós descobrimos isso? Como é que você sabe? Dormindo a gente fala isso? Não, porque nós temos como medir essas ondas. Por isso que existe um aparelho chamado polissonografia, em que a gente vai descobrir essa situação. E aí é que nós descobrimos que os olhos estão lá. Então a sua atividade é uma atividade normal. E é aí que nós sonhamos com mais intensidade. Esse sono é chamado pelos médicos de sono paradoxal. Por quê? Porque é um paradoxo. É o último estágio do sono e você já está com o seu organismo se comportando como se você tivesse acordado. A tua cabeça está a 1000. Você está mantendo as sinapses, você está movimentando a sua atividade cerebral como se você tivesse acordado. Tá ok? Eu acabei fazendo um resumo, né, e passando rapidamente por esses estágios, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda, né? Mas o sono paradoxal, essa atividade constituída do substrato do sono, considera-se que durante cerca de 85% dessa fase se produz uma atividade onírica, da qual o sujeito é capaz de lembrar-se e se despertado nesse período. Então é por isso que é nessa fase que normalmente nós sonhamos. Claro que muita gente costuma dizer, ó, desculpa, mas eu não sonho. Não é? Tem muita gente que acredita que não sonha. Você sonha, mas você não lembra dos sonhos. Tá? E para que a gente tenha o sono, né, que a gente chama de restaurador, eu tenho que passar por essas fases. E esse ciclo do sono, ele é muito interessante. Por quê? Você começa pelo primeiro estágio, depois você vai para o segundo, você está mais ou menos na metade do sono. Você vai para o terceiro, você está no sono mais profundo. Você vai para o quarto,